Eu vou comentar aqui algumas questões ulteriores que vem aparecendo. E até agora completar também o argumento do Moura. Eu discordo do Moura em relação à questão de saída ministerial, porque divergência de opinião, como se isso fosse motivo para sair. Se for algo muito sucessivo. Uma vez que eu vi que era argumento repetido e, portanto, provavelmente haveria muito mais argumentos repetidos também, nada mais justo do que a saída ministerial. Se eu achar que haverá muitas críticas a meu respeito, que sejam, no geral, infundadas. Completar aqui o argumento do Zé Roberto, se eventualmente para mim, né? Eu não, se eventualmente ele falou para mim, ele falou alguma coisa em relação, não fomos enganados pelo Barcelona do Guardiola, se isso simboliza alguma coisa. Não. Se para mim eu não fui engabelado por qualquer tipo de nação ou entidade espiritual, porque o que aconteceu no meu caso? Eu questionei, por exemplo, o voluntariado, se ele eventualmente ele era correto, já que, e depois a Bíblia deu uma confirmada nisso, por causa dele, aí se eventualmente essa palavra da Bíblia era falsa ou mereceria crédito, é outra discussão, mas o fato é que estava na Bíblia, eu acreditei. Então vamos lá. O voluntariado era correto, já que, por causa dele, eu não era protegido do jeito que eventualmente eu desejava. Então esse é o erro que vocês cometeram. Eu estava questionando o voluntariado porque pelo voluntariado as proteções espirituais que eu precisava não aconteciam. Então demandaria outro tipo de comportamental. Essa é a questão. E até mesmo a questão financeira. Pelo voluntariado eu não estava recebendo dinheiro. Eu falei, isso aqui já deveria estar resolvido. Então, e mesmo a questão da proteção espiritual, as punições que eu pedi para as outras pessoas não aconteceram. Então eu falei, do que adianta? Né? Então isso estava levando em consideração e por isso eu acredito a Bíblia me orientou para aquela palavra específica, né? E é isso aí, porque para mim não, uma opinião que eu mantenho até hoje, não depende de comportamental. Não depende de comportamental, depende se você é bom ou não. Né? Comportamental não deveria ser visualizado desse jeito, porque o comportamental você só deveria ser repreendido depois por esses pecados específicos. Em qualquer outra coisa você tem que ser protegido atualizadamente, protegido no ato, no momento. Se isso não acontecer, não dava para concordar. Era difícil até para mim concordar, vendo tanta maldade, tanta barbaridade ao meu redor, instituições que se dizem, e pessoas dentro dessas instituições que se dizem santas. Né? Outro comentário aqui, eu já vi esse comentário sobre a questão de matar espiritualmente, se eventualmente eu matar uma pessoa espiritualmente, é como se eu ganhasse uma vida a mais, alguma coisa assim. Não no sentido espírita, mas como se eu ganhasse, eu tivesse alguma proteção a mais. Só que isso não bate, porque não tem como. Se eventualmente eu matei e mato, como se eventualmente antes eu também, como se antes eu fazia a mesma coisa, discordar, responder ou entristecer outrem com justiça, com verdade, não é matar. Nem quis impedir fonte de vida de ninguém, embora, por vezes, falando com intencionalidade mais dura, mas eu não quis fazer isso. E, se fiz isso, já os liberei, ou se eu fiz isso culposamente também, sem intenção, se eu fiz isso, já os liberei há muito tempo, de modo que que derrota para mim, nesse caso, que a pessoa recebeu de mim, não conta, no sentido que ela não perderia nenhuma vida dela. Justamente por eu não competir. Então, por enquanto, fica aí essas complementações de informação. Valeu, que Deus é bom.